A história da China começa muito antes das dinastias registradas, em um tempo em que as vastas planícies eram moldadas pelos dois grandes rios que dariam origem a uma das civilizações mais antigas do mundo: o Rio Amarelo, também chamado Wanghe, e o rio Yangtze. Esses rios não eram apenas fontes de água e de vida. Eles eram os verdadeiros eixos da sobrevivência para tribos nômades e agricultores primitivos que, há milhares de anos, aprenderam a domesticar a terra fértil de suas margens. A cada enchente, o Rio Amarelo espalhava seu lodo fértil, criando um terreno ideal para o cultivo do sorgo e do milheto, plantas que sustentariam comunidades inteiras. Foi nesse cenário de desafios e oportunidades que os primeiros agrupamentos humanos começaram a construir aldeias permanentes, deixando para trás a vida nômade e criando laços profundos com a terra. Ao longo de milênios, esses grupos evoluíram em organização, tecnologia e crenças. Vestígios arqueológicos encontrados em sítios como Yangshao e Longshan revelam que essas comunidades desenvolveram cerâmicas refinadas, ferramentas de pedra polida e rudimentos de domesticação de animais. Mas, mais do que avanços materiais, foi nesse período que surgiram os mitos fundadores que dariam forma ao espírito do povo chinês. Lendas de figuras quase divinas, como Fuxi, Nua e o lendário Imperador Amarelo, são lembradas como os primeiros a ensinar ao homem o cultivo, a pesca, a escrita e as leis básicas da convivência. Esses personagens mitológicos não são apenas histórias para entreter. Eles representam a profunda ligação entre o ser humano e a natureza, a busca pela ordem em um mundo de caos e a consciência de que a coletividade é mais forte do que o indivíduo. Com o passar do tempo, essas pequenas comunidades rurais se transformaram em vilarejos mais estruturados, capazes de erguer muralhas rudimentares de barro para proteção contra invasores e animais selvagens. O que começou como aldeias isoladas, logo se expandiu em redes de troca, com uma vida cada vez mais organizada. A arqueologia revela que já nesse período remoto, a sociedade chinesa primitiva começava a se estratificar. Surgiam líderes tribais, responsáveis por tomar decisões que iam além da caça e da colheita. E é aqui que vemos um dos aspectos mais marcantes do que seria o futuro do povo chinês: a ideia de que a ordem e a hierarquia seriam fundamentais para enfrentar os desafios da vida. Os primeiros experimentos de agricultura mais avançada, o uso de sistemas de irrigação simples e a domesticação do porco, do cachorro e da galinha permitiram que as aldeias prosperassem, aumentando a população e a complexidade social. Não demorou para que, a partir dessa base, surgissem os primeiros centros proto-urbanos, que se espalhavam como sementes ao longo dos vales férteis. Ao mesmo tempo, a espiritualidade se desenvolvia. Restos de sepultamentos mostram que esses povos acreditavam na vida após a morte e tinham um senso de respeito pelos antepassados, algo que se tornaria um dos pilares culturais mais importantes da civilização chinesa. Com essa base, as margens do Rio Amarelo se tornaram o berço de uma cultura que lentamente ganhava identidade própria. Mesmo sem registros escritos dessa época, a tradição oral preservou histórias de uma terra que seria destinada a grandes impérios. E foi justamente nesse caldeirão de natureza indomável e engenhosidade humana que surgiram as primeiras sementes daquilo que um dia seria chamado de China, um território que, mesmo milhares de anos depois, ainda carrega a força desses começos humildes. A dinastia Xia é lembrada na tradição chinesa como o primeiro grande passo rumo à formação do império, mas ao mesmo tempo é envolta em um manto de mistério que faz com que sua história seja um ponto de encontro entre a lenda e a arqueologia. Segundo os registros clássicos, a Xia teria governado entre os anos 2070 a.C. e 1600 a.C., um período em que as aldeias das margens do Rio Amarelo se transformaram em comunidades mais complexas, iniciando a era das primeiras estruturas políticas e centralizadas, que dariam origem à cultura imperial chinesa. A lenda diz que tudo começou com o Grande Yu, chamado Yu, o Grande, um herói lendário cuja maior façanha foi controlar as terríveis enchentes que devastavam o território, usando canais e sistemas de drenagem
que salvaram a população e permitiram o crescimento agrícola. Esse feito foi tão impressionante que, segundo as tradições, o povo, agradecido, decidiu escolher Yu como líder, e a partir dele nasceu a primeira dinastia hereditária da China. Apesar da grande presença dessa narrativa nos textos antigos, como o clássico dos documentos, a questão da existência real da dinastia Xia foi durante séculos um tema de debate intenso entre estudiosos. Por muito tempo, acreditou-se que Xia era apenas uma história simbólica para explicar o início da organização chinesa. No entanto, descobertas arqueológicas recentes, principalmente as escavações em Erlitou, na província de Henan, revelaram vestígios de uma sociedade complexa da Idade do Bronze que pode corresponder a essa dinastia. Restos de palácios, objetos de jade, utensílios de bronze e um traçado urbano organizado indicam que naquela região existia, de fato, uma estrutura de poder centralizado muito antes da ascensão documentada da dinastia Shang. Independentemente da linha que separa mito e realidade, a importância cultural atribuída a Xia é enorme. Ela representa a primeira vez que o conceito de governança e de autoridade baseada em linhagem hereditária aparece no contexto chinês. Esse conceito influenciaria todo o futuro político do país, em que governar significava não apenas liderar militarmente, mas também proteger o povo das forças da natureza. A figura de Yu, o Grande, simboliza essa relação do governante com o equilíbrio do mundo. O líder é visto como aquele que harmoniza a ordem terrestre e celeste, inaugurando um modelo de liderança que duraria milênios. Do ponto de vista social, esse período teria sido marcado pela transição de pequenas aldeias isoladas para centros regionais mais organizados, com artesãos especializados, redes de comércio rudimentares e um controle maior sobre os recursos hídricos e agrícolas. A habilidade de manipular as águas, construir diques e canais e domesticar o meio ambiente foi essencial para a segurança alimentar e para o surgimento das primeiras formas de administração. Há evidências de que nessa época começaram a se consolidar os cultos ancestrais e as cerimônias ligadas às forças da natureza, práticas que moldaram a mentalidade espiritual chinesa e estabeleceram a base para o papel central dos rituais no poder político. A história da dinastia Xia é também a história do nascimento de uma identidade coletiva, onde os clãs e tribos que viviam espalhados começaram a se reconhecer como parte de algo maior. Embora ainda não exista escrita registrada dessa era, os objetos deixados para trás contam uma história silenciosa, de evolução cultural e organização. O legado de Yu e da Xia não está apenas nas lendas, mas na forma como ela simboliza o início de um caminho que levaria a China de aldeias às dinastias, sempre com a noção de que governar é servir ao povo e manter o equilíbrio entre os homens e as forças da natureza. A dinastia Shang marca o início da história chinesa em que mito e fato finalmente começam a se encontrar através de provas concretas. Reinando aproximadamente entre 1600 a.C. e 1046 a.C., a Shang deixou um legado que pode ser identificado na arqueologia, nos objetos de bronze, nas ruínas de cidades fortificadas e, principalmente, nas primeiras formas conhecidas de escrita chinesa. Ao contrário da dinastia Xia, cuja existência depende fortemente das tradições orais e dos textos muito posteriores, a Shang nos apresenta evidências físicas de um poder estruturado e de uma cultura avançada que começa a se consolidar ao longo das margens do Rio Amarelo. O elemento mais impressionante da Shang foi o seu domínio absoluto da metalurgia do bronze. Eles criaram armas, ferramentas e vasos ritualísticos em uma escala que poucas civilizações da época podiam igualar. Esses objetos não eram apenas utilitários, mas também símbolos de poder e de ligação com o divino. Cada peça fundida carregava o peso da autoridade dos reis, que se viam como intermediários entre os deuses e o povo. A sociedade Shang era rigidamente hierarquizada, e no topo dela estava o rei, que centralizava tanto o poder militar quanto a esfera religiosa, decidindo os rumos do reino com base nas mensagens que acreditava receber dos céus. É nesse contexto que surgem os famosos ossos oraculares.
uma das descobertas mais importantes da história chinesa. Pedaços de casco de tartaruga e ossos de bois eram preparados e aquecidos até racharem. As rachaduras eram interpretadas pelos sacerdotes como respostas dos antepassados ou dos deuses a perguntas feitas pelos reis. Essas perguntas eram gravadas diretamente nos ossos, dando origem à forma mais antiga da escrita chinesa conhecida até hoje. Graças a esses registros, sabemos que os governantes Shang consultavam os oráculos para decidir tudo, desde campanhas militares até colheitas e rituais, e até mesmo para saber se o clima seria favorável ou não. Esses ossos, preservados por milhares de anos, são o primeiro testemunho direto da mentalidade religiosa e administrativa dessa civilização. Além de suas práticas religiosas, a organização da dinastia Shang demonstra um nível impressionante de complexidade. Eles desenvolveram sistemas de irrigação mais avançados, construíram cidades fortificadas com muralhas de barro batido e criaram um exército disciplinado que usava carruagens puxadas por cavalos, uma tecnologia inovadora para o período. A vida urbana cresceu ao redor desses centros, onde artesãos produziam objetos de bronze e jade e a população rural trabalhava no cultivo de cereais. Esse crescimento, porém, também dependia de um sistema de tributos cobrados pelo rei, o que fortalecia ainda mais o poder central e consolidava uma cultura de obediência e reverência à autoridade. A espiritualidade Shang era profundamente marcada pela veneração aos ancestrais. Acreditava-se que os espíritos dos antepassados continuavam influenciando a vida dos vivos e que, por meio de oferendas e rituais, era possível obter proteção e prosperidade. Essa ligação entre os vivos e os mortos foi um dos fundamentos duradouros da cultura chinesa. Os reis não eram apenas governantes, eram sacerdotes supremos que garantiam que essa comunicação com o mundo espiritual fosse mantida, e ao fazer isso, davam legitimidade ao seu próprio poder. As ruínas de Yin, última capital da dinastia Shang, ainda revelam até hoje a grandiosidade desse período. Nelas foram encontrados milhares de ossos oraculares, armas, carruagens e objetos rituais, confirmando que esse reino foi uma potência cultural e tecnológica muito além do que antes se imaginava. A dinastia Shang estabeleceu as bases da escrita, consolidou o poder dos rituais e criou um modelo de governo centralizado que moldaria todas as dinastias futuras. Quando ela finalmente caiu diante da próxima grande força, a dinastia Zhou, deixou para trás não apenas ruínas e bronzes, mas também a primeira camada sólida da história documentada da China. Com a queda da dinastia Shang em 1046 a.C., uma nova potência assumiu o controle das terras ao longo do Rio Amarelo, marcando o início da dinastia Zhou, uma das mais longas e influentes de toda a história chinesa, durando até 256 a.C. Este período não é apenas uma mudança de poder, é um divisor de águas que trouxe consigo uma revolução política, filosófica e social, moldando de forma definitiva os conceitos que sustentariam a civilização chinesa pelos próximos milênios. A justificativa apresentada pelo Zhou para legitimar a tomada de poder tornou-se um dos pilares ideológicos mais importantes do mundo chinês, o mandato do céu. Segundo essa ideia, o direito de governar não vinha apenas da força ou da hereditariedade, mas da aprovação divina que concedia poder a um governante justo. Quando um imperador se tornava corrupto e incapaz, os céus retiravam essa aprovação, abrindo caminho para que outro clã assumisse o trono. Essa noção de legitimidade seria usada repetidas vezes ao longo de toda a história chinesa. O início da dinastia Zhou é frequentemente dividido em duas grandes fases, Zhou Ocidental e Zhou Oriental. Durante o período inicial, conhecido como Zhou Ocidental, a família real governava de forma relativamente centralizada, controlando vastas extensões de terras que eram distribuídas entre parentes e aliados em um sistema semelhante ao feudalismo. Esses senhores regionais tinham a obrigação de prestar tributo e apoio militar ao rei, mas ao longo do tempo, essa estrutura começou a enfraquecer o poder central, pois essas famílias locais ganharam autonomia e começaram a agir como pequenos governantes independentes.
Esse enfraquecimento político resultou mais tarde em uma longa fase de descentralização e conflitos internos. Foi no Zhou Oriental, particularmente a partir do século 8 a.C., que a China entrou em um período extremamente turbulento, conhecido como o período das primaveras e outonos, seguido pelo período dos reinos combatentes. Embora a fragmentação política tenha levado a guerras constantes entre estados rivais, ela também foi um terreno fértil para a inovação intelectual e cultural. Foi nesse cenário que surgiram as chamadas 100 escolas de pensamento, uma explosão de ideias que buscavam respostas para restaurar a ordem e a harmonia em tempos de caos. Nomes como Confúcio, Laozi e muitos outros surgiram com propostas que influenciariam não apenas a política e a ética, mas toda a estrutura social da China. A importância do confucionismo, que nasceu nessa época, não pode ser subestimada. Baseado em princípios de moralidade, respeito aos mais velhos, hierarquia e harmonia social, essa filosofia se tornaria, séculos depois, o fundamento do Estado chinês. Ao lado do confucionismo, o taoísmo floresceu, pregando uma vida em equilíbrio com a natureza e uma busca pelo caminho da simplicidade e da não intervenção. Outra corrente poderosa que nasceu nesse período foi o legalismo, que defendia a ordem por meio de leis rígidas e punições severas. Essa diversidade de ideias mostra como os desafios da fragmentação foram capazes de gerar um legado intelectual que perduraria muito além das fronteiras do Zhou. Do ponto de vista cultural e tecnológico, a dinastia Zhou foi uma era de inovações significativas. O uso do ferro começou a se espalhar, aumentando a eficiência das ferramentas agrícolas e das armas de guerra. Novas técnicas agrícolas permitiram a expansão da produção de alimentos, ajudando a sustentar populações cada vez maiores. Além disso, foram criados rituais detalhados que reforçavam a hierarquia social e fortaleciam o senso de comunidade, ligando o poder político à tradição cultural. A música, a poesia e a caligrafia também floresceram nesse ambiente dinâmico, deixando obras que ainda hoje são consideradas clássicos da cultura chinesa. Apesar de todos esses avanços, o fim da dinastia Zhou foi marcado por um colapso do poder central. Os estados rivais tornaram-se cada vez mais fortes e independentes, transformando a China em um mosaico de territórios em guerra. Essa instabilidade daria origem ao próximo período de grandes conflitos, mas também prepararia o caminho para um dos momentos mais decisivos da história, a unificação sob a dinastia Qin. Assim, a dinastia Zhou, com todas as suas glórias e desafios, deixou como herança uma profunda base filosófica e política, um modelo de legitimidade celestial e um retrato vívido de como a cultura chinesa soube prosperar mesmo em meio ao caos. Durante a longa duração da dinastia Zhou, especialmente no período conhecido como primaveras e outonos, e mais tarde nos reinos combatentes, a China mergulhou em um cenário de desordem constante, onde reis e senhores locais disputavam poder sem descanso. Paradoxalmente, foi exatamente esse tempo de instabilidade que abriu espaço para uma das fases mais ricas em ideias de toda a história da humanidade. Esse florescimento intelectual ficou conhecido como o período das 100 escolas de pensamento, um nome simbólico que representa a diversidade de filosofias que surgiram para tentar compreender e oferecer soluções para o caos político, a injustiça social e a busca pelo equilíbrio entre o homem e a ordem do universo. Foi nesse caldeirão de conflitos e reflexões que nasceram figuras como Confúcio e Laozi, cujos ensinamentos moldariam por milênios a forma de pensar do povo chinês. Entre todas essas correntes, o confucionismo se destacou como uma proposta baseada na moralidade, na ética e na harmonia social. Confúcio, ou Kongfuzi, defendia que a base de um governo justo não era a força, mas a virtude, e que a estabilidade só poderia ser alcançada quando governantes e cidadãos cumprissem seus papéis com responsabilidade. Seus ensinamentos se concentraram no respeito pelos mais velhos, na lealdade familiar, na justiça e na necessidade de educação como um caminho para a sabedoria. Para ele, a ordem da sociedade era um reflexo da ordem dentro da família
e da conduta correta de cada indivíduo. Essa visão tornou-se tão poderosa que, séculos depois, seria transformada em ideologia oficial de Estado, influenciando as instituições, a educação e o comportamento do povo chinês por gerações. Enquanto o confucionismo buscava estruturar a sociedade pela disciplina moral, o taoísmo, associado a Laozi, propunha um caminho completamente diferente, centrado na busca pelo equilíbrio natural e pela simplicidade. No pensamento taoísta, o universo segue um fluxo próprio chamado Tao, e o ser humano deve aprender a viver em harmonia com ele, evitando excessos e compreendendo a importância da suavidade e da paciência. Para Laozi, a força não estava em impor ordens, mas em se alinhar ao curso natural das coisas, permitindo que o equilíbrio viesse de forma espontânea. Essa filosofia influenciou profundamente não apenas a religião, mas também as artes, a medicina tradicional e a espiritualidade chinesa. Outra escola de pensamento extremamente influente foi o legalismo, que surgiria mais fortemente no final desse período. Ao contrário das abordagens de Confúcio e Laozi, o legalismo era prático e severo. Acreditava que os seres humanos tendiam ao egoísmo e ao desordem, e que apenas leis rígidas aplicadas com punições severas poderiam garantir a estabilidade. Essa visão encontrou aplicação direta na política da dinastia Qin, que mais tarde unificaria a China, impondo uma disciplina inflexível. Embora muitas vezes considerado duro e impopular, o legalismo criou um sistema administrativo eficiente, capaz de organizar e controlar vastos territórios. Além dessas três escolas mais conhecidas, esse período foi um viveiro de ideias onde também floresceram o moísmo, que pregava a universalidade do amor e a rejeição das guerras injustas, e outras correntes menores que buscavam explicar a ordem social e natural. O resultado desse ambiente intelectual foi uma riqueza de debates que transformou a forma como os chineses viam a vida, a política e o cosmos. Textos como os Analectos de Confúcio e o Tao Te Ching de Laozi se tornaram obras fundamentais para a formação cultural do país, ultrapassando o seu tempo e continuando a inspirar leitores até os dias de hoje. Essas ideias, nascidas em um contexto de caos, foram sementes plantadas na mente coletiva da China, moldando séculos de governo, filosofia e modo de vida. O que começou como uma busca desesperada por respostas em meio à guerra e à fragmentação, acabou se transformando no fundamento cultural e moral de uma civilização inteira, preparando-a para o momento em que um poder forte e centralizado voltaria a surgir, trazendo com ele a promessa da unificação. O período dos reinos combatentes, que se estendeu aproximadamente entre 475 a.C. e 221 a.C., representa um dos capítulos mais intensos e violentos da história chinesa, mas também um dos mais transformadores. Após o enfraquecimento do poder central da dinastia Zhou, a China deixou de ser um território unificado e passou a ser um mosaico de estados independentes, cada um governado por líderes que buscavam ampliar suas fronteiras e impor sua supremacia. O resultado foi uma guerra praticamente ininterrupta entre 7 grandes reinos, Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Zhao e Wei, que se enfrentaram durante mais de 2 séculos, transformando a paisagem política, social e militar da antiga China. Embora esses séculos tenham sido dominados pelo conflito, eles também foram um tempo de avanços tecnológicos e organizacionais sem precedentes. Com a guerra constante, os reinos desenvolveram novas armas, aperfeiçoaram táticas e fortaleceram seus exércitos. Foi nesse período que o ferro substituiu definitivamente o bronze na fabricação de armas, aumentando a eficiência dos soldados. Arcos mais poderosos, bestas com mecanismos sofisticados e carruagens militares mais rápidas deram uma nova dimensão ao campo de batalha. Além disso, a organização dos exércitos tornou-se cada vez mais complexa, com estruturas hierárquicas rígidas e estratégias bem definidas, estabelecendo um modelo de guerra que seria seguido durante séculos. Mas o impacto desse período vai muito além das batalhas. A constante luta pela sobrevivência fez com que os estados investissem na construção de muralhas e sistemas de defesa, e também
desenvolvessem administrações muito mais eficientes. Em várias regiões, terras foram redistribuídas, sistemas de impostos se tornaram mais sofisticados e os governos passaram a controlar diretamente a produção agrícola, a economia e até a mobilização da população para fins militares. Essa busca pela eficiência acabou criando estados cada vez mais poderosos e centralizados, que mesmo em tempos de guerra, foram capazes de fazer florescer a agricultura e a engenharia. Um dos efeitos mais profundos desse cenário de rivalidade foi a aceleração do desenvolvimento intelectual. Filósofos, estrategistas e estudiosos procuravam soluções para os desafios da guerra e da política. Entre as figuras mais influentes desse período está Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, um tratado sobre estratégia e disciplina que se tornaria um clássico não apenas para a China, mas para todo o mundo. A competição entre os reinos criou uma atmosfera em que inovação e sabedoria eram vistas como armas tão importantes quanto espadas e lanças. Culturalmente, os reinos combatentes também assistiram ao fortalecimento de sistemas legais e à expansão das escolas de pensamento surgidas no período anterior. Essa efervescência intelectual preparou o terreno para mudanças profundas que aconteceriam logo após esse tempo de sangue e rivalidade. A sociedade passou a valorizar ainda mais a disciplina, a obediência e a capacidade administrativa, qualidades que mais tarde seriam levadas ao extremo por um reino em particular, Qin. À medida que o conflito avançava, Qin despontava como o mais ambicioso e disciplinado de todos. Sua força estava em um exército organizado, em leis rígidas e na capacidade de centralizar recursos e pessoas para o esforço de guerra. Ao final desse período devastador, Qin sairia vitorioso, transformando-se na potência que, pela primeira vez na história, unificaria toda a China sob um único governo. Mas enquanto essa unificação não chegava, os reinos combatentes deixaram uma marca indelével, um país forjado na guerra, na busca pela ordem e na convicção de que a sobrevivência dependia da força e da estratégia. O fim do longo e turbulento período dos reinos combatentes chegou com a ascensão do estado de Qin, um reino que se destacou pela sua disciplina militar, pela aplicação rigorosa do legalismo e pela capacidade de organização. Em 221 a.C., sob a liderança visionária e implacável de Yingzheng, Qin derrotou todos os outros reinos rivais e unificou a China pela primeira vez na história. Yingzheng assumiu então um título inédito, Shi Huangdi, o primeiro imperador. Esse momento marca o início da dinastia Qin e representa a transição definitiva de um território fragmentado para um império centralizado, criando a base do modelo político que moldaria a China pelos 2 milênios seguintes. O governo de Qin Shi Huang foi caracterizado por uma profunda centralização administrativa. Para eliminar qualquer vestígio de autonomia regional, ele reorganizou o território em províncias diretamente controladas por funcionários leais ao imperador, acabando com a influência da nobreza local. Essa administração centralizada foi acompanhada de medidas radicais de padronização. Pesos e medidas foram unificados. As moedas passaram a ter um formato único. Os eixos das carroças foram padronizados e até mesmo a escrita foi unificada, criando um sistema que facilitou o comércio, a comunicação e o controle sobre um território vastíssimo. Essas reformas, ainda que duras, deram uma coesão inédita à China. Entre os projetos mais monumentais desse período está a construção inicial da Grande Muralha. Embora muralhas já existissem em reinos anteriores, Qin Shi Huang ordenou que elas fossem conectadas e ampliadas, criando uma barreira gigantesca contra as invasões vindas do norte, especialmente dos povos nômades das estepes. Esse feito exigiu um esforço humano colossal, envolvendo centenas de milhares de trabalhadores que enfrentaram condições brutais. Embora a muralha que vemos hoje tenha sido reconstruída e expandida em épocas posteriores, foi sob Qin que essa ideia tomou forma pela primeira vez como símbolo de defesa e unidade. Outro legado impressionante do primeiro imperador é o seu mausoléu, guardado pelo famoso exército de terracota. Localizado próximo a Xi'an, esse exército subterrâneo é composto por milhares de soldados em tamanho real, cada um
com expressões e detalhes únicos, armados e dispostos em formação de batalha. Esculpidos para proteger o imperador em sua vida após a morte, essas estátuas permanecem como uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo, testemunhando a grandiosidade e a ambição desse período. Mas a dinastia Qin também ficou marcada pela sua severidade. A filosofia legalista, aplicada de forma implacável, resultou em punições duríssimas para quem desobedecesse às leis. Houve queima de livros que não fossem de interesse do governo e perseguição a estudiosos considerados perigosos para a estabilidade do regime. Essas medidas radicais, se por um lado garantiram o controle absoluto, por outro lado, criaram um clima de medo e geraram ressentimento na população. A busca pela ordem e eficiência acabou tornando-se opressiva. Apesar de suas realizações, a dinastia Qin foi extremamente curta, durando apenas 15 anos. Após a morte de Qin Shi Huang em 210 a.C., o império mergulhou em crises internas e revoltas populares, que logo levariam à ascensão de uma nova dinastia. No entanto, mesmo tendo sido breve, a dinastia Qin deixou um impacto profundo. Ela consolidou a ideia de um império unificado, lançou as bases da administração centralizada, iniciou projetos de infraestrutura de escala monumental e estabeleceu a identidade política que continuaria a moldar a China pelos séculos seguintes. A unificação trazida pelos Qin não foi apenas territorial, ela também foi simbólica. Pela primeira vez, os povos que viviam ao longo dos vastos vales do Rio Amarelo e além se viam como parte de uma mesma entidade política, uma entidade que carregava a promessa de ordem em meio ao caos. Esse ideal de unidade e centralização se tornaria uma constante na história da China, um legado direto do poder e da visão do primeiro imperador. Com a queda da curta, mas marcante, dinastia Qin, a China mergulhou em conflitos internos até que uma nova força emergiu e deu início a uma das mais importantes e duradouras eras da história chinesa, a dinastia Han, que governou entre 206 a.C. e 220 depois de Cristo. Este período é considerado por muitos como a verdadeira consolidação da civilização chinesa, tanto que até hoje a etnia majoritária da China se autodenomina povo Han, um reflexo da influência cultural e política desse tempo. Sob os Han, a China não apenas se reergueu do caos que se seguiu à morte de Qin Shi Huang, mas também floresceu em todos os aspectos: território, economia, ciência, cultura e diplomacia. Logo no início do governo Han, o imperador Gaozu, Liu Ban, fundador da dinastia, aboliu algumas das leis mais severas do regime anterior e procurou equilibrar a rigidez legalista herdada dos Qin com os valores morais do confucionismo. Essa integração de sistemas filosóficos se tornaria a base da administração Han. A partir do reinado do imperador Wu, conhecido como Han Wudi, a dinastia atingiu o auge de sua expansão territorial, incorporando regiões vastas que iam do Vietnã ao sul, atravessando a Manchúria, chegando à Coreia e avançando até as estepes da Ásia Central. Foi sob sua liderança que a China começou a abrir um caminho que mudaria para sempre a história econômica do mundo: a Rota da Seda. A Rota da Seda surgiu como uma rede de caminhos que conectava a China ao Ocidente, possibilitando o comércio de seda, especiarias, papel, metais preciosos e inúmeros outros produtos. Essa rede de trocas não se limitava a mercadorias. Ela também promoveu um intercâmbio cultural sem precedentes, levando para fora da China não apenas seus produtos, mas também suas ideias, sua tecnologia e sua visão de mundo, ao mesmo tempo em que trouxe para dentro do império novos conhecimentos e influências estrangeiras. Essa abertura foi um dos grandes motores que transformou a China em um centro cosmopolita durante a era Han. Além do comércio, os Han foram responsáveis por avanços significativos na ciência e na tecnologia. O papel, por exemplo, foi inventado nesse período, revolucionando a forma de registrar informações. O desenvolvimento de técnicas de astronomia, medicina, metalurgia e agricultura elevou o nível de sofisticação do império. Sistemas de irrigação mais eficientes, novas ferramentas de ferro e melhorias nas estradas
ajudaram a aumentar a produção agrícola e a facilitar a mobilidade de exércitos e mercadorias. Esse crescimento econômico e tecnológico fortaleceu ainda mais a centralização do poder imperial. Culturalmente, os Han consolidaram o confucionismo como a base da educação e da administração pública. Foram criados exames que selecionavam funcionários, não apenas pela hereditariedade, mas pelo mérito, introduzindo uma noção de burocracia mais organizada e baseada no estudo. Essa medida trouxe estabilidade administrativa e valorizou a educação como um dos pilares do império. Ao mesmo tempo, as artes floresceram. Música, poesia, pintura e escultura prosperaram, muitas vezes patrocinadas pela corte imperial. A literatura histórica também teve avanços notáveis, com a compilação de registros detalhados que ainda hoje servem como fontes valiosas para entender aquele período. Apesar de toda a prosperidade, a dinastia Han enfrentou desafios, conflitos internos, disputas políticas e pressões externas de povos nômades como os Xiongnu desgastaram a força do império ao longo dos séculos. Eventualmente, essas tensões levariam à sua divisão e, mais tarde, ao colapso. Mas o legado deixado pelos Han foi tão profundo que o modelo político, cultural e administrativo estabelecido nesse período continuaria sendo a referência para as dinastias futuras. Os Han transformaram a China em uma potência respeitada e temida, criaram pontes com o mundo exterior e consolidaram uma identidade nacional. Sob seu domínio, a ideia de China ganhou contornos mais claros e permanentes, com fronteiras expandidas e um sentido de unidade mais profundo. Foi uma verdadeira era dourada, marcada pelo equilíbrio entre força e cultura, disciplina e inovação, deixando um legado que ecoa até os dias atuais. Com a queda definitiva da dinastia Han, no ano 220 d.C., a China mergulhou em um dos períodos mais dramáticos, violentos e ao mesmo tempo fascinantes de toda a sua história, a Era dos Três Reinos. Essa fase, que se estendeu até o ano 280 d.C., foi marcada pela fragmentação do poder em três grandes estados rivais, Wei, Shu e Wu, que disputaram incessantemente o controle do território chinês em uma série de campanhas militares, intrigas políticas e alianças traiçoeiras. Foi um período curto em duração, mas tão intenso que se transformou em um dos grandes mitos históricos e literários da cultura chinesa, eternizado na obra Romance dos Três Reinos, escrita séculos depois, que transformou generais e governantes em verdadeiros heróis épicos. O colapso da estrutura Han deixou um vácuo de poder imenso. As tensões internas, revoltas populares e a corrupção enfraqueceram o governo central, ao ponto em que líderes regionais, chamados Senhores da Guerra, passaram a governar suas áreas de forma independente. Entre esses líderes, destacaram-se figuras como Cao Cao, Liu Bei e Sun Quan, cujas personalidades e estratégias moldaram todo esse período. Cao Cao, líder do estado de Wei, foi conhecido por sua astúcia política e sua habilidade militar, construindo uma administração eficiente e um exército poderoso. Liu Bei, do estado de Shu, tornou-se um símbolo de lealdade e virtude, cercando-se de conselheiros e generais lendários como Zhuge Liang, um estrategista cujas táticas ainda hoje são estudadas. Sun Quan, à frente do estado de Wu, consolidou seu poder no sul, utilizando a geografia e o controle naval como vantagem. O período dos Três Reinos foi um tempo de guerra total. Batalhas monumentais como a famosa Batalha dos Penhascos Vermelhos, onde as forças aliadas de Shu e Wu derrotaram a poderosa marinha de Wei com estratégias engenhosas e uso do fogo, se tornaram lendas. Essas guerras não foram apenas confrontos militares, foram também jogos de inteligência e política, em que cada aliança era frágil e cada decisão poderia mudar o equilíbrio do poder. As campanhas prolongadas e devastadoras reduziram drasticamente a população, arruinaram colheitas e transformaram campos férteis em terras queimadas. Apesar do cenário caótico, esse período também foi fértil em termos de cultura militar e política. Novas estratégias, formações de batalha e inovações em logística foram desenvolvidas. Além disso, a literatura e a tradição oral
mantiveram vivos os feitos desses líderes, transformando-os em símbolos da coragem, da lealdade e da astúcia chinesa. Muitos dos princípios de estratégia militar ainda reverenciados no Oriente têm origem ou foram aperfeiçoados durante essa época. O fim dos Três Reinos ocorreu quando o reino de Wei conseguiu, em um primeiro momento, dominar Shu em 263 d.C., mas acabou ele próprio sendo tomado pelo clã Sima, que fundou a dinastia Jin em 265. Poucos anos depois, em 280, Jin conquistou Wu, reunificando a China por um breve período. No entanto, a instabilidade política e social que havia começado com o fim dos Han continuou a assombrar a região, e a reunificação seria apenas temporária. A Era dos Três Reinos, embora curta e marcada por dor, deixou uma marca profunda na identidade chinesa. Ela é lembrada não apenas como um período de destruição, mas também como uma era em que valores como honra, lealdade, estratégia e inteligência foram levados ao extremo. Até hoje, as histórias desse período são contadas em livros, peças teatrais, filmes e séries, transformando batalhas e intrigas políticas em narrativas que unem história e mito, mantendo vivo o espírito de um tempo em que a China esteve dividida, mas jamais deixou de sonhar com a unidade. Após a queda do período dos Três Reinos e os anos turbulentos das dinastias Jin e das chamadas dinastias do Norte e do Sul, a China permaneceu fragmentada durante séculos, enfraquecida por divisões internas, invasões e disputas regionais. Esse longo ciclo de fragmentação só chegou ao fim no ano 581 d.C., quando a dinastia Sui conseguiu reunificar o império, impondo novamente um governo centralizado. A dinastia Sui, embora curta, foi de importância fundamental, porque lançou as bases administrativas e econômicas que permitiriam à próxima grande dinastia, a Tang, transformar a China em um dos maiores centros culturais e econômicos do mundo antigo. Os imperadores Sui foram responsáveis por grandes projetos de infraestrutura, o mais célebre deles sendo a construção do Grande Canal, uma monumental obra de engenharia que ligava o norte ao sul da China, conectando o Rio Amarelo ao rio Yangtze. Esse canal facilitou o transporte de grãos e recursos, fortaleceu a comunicação interna e ajudou a estabilizar a economia. Outro esforço central foi a reorganização administrativa e militar do território, com o objetivo de criar um sistema mais eficiente e evitar os erros do passado. No entanto, campanhas militares desastrosas contra a Coreia e pesados impostos minaram rapidamente a confiança do povo na dinastia, e em 618 ela foi derrubada, dando lugar aos Tang. Com a ascensão da dinastia Tang, a China entrou em uma era de ouro. Considerada por muitos historiadores como uma das civilizações mais avançadas do mundo nesse período, a China Tang tornou-se um império estável, rico e sofisticado. A capital, Chang'an, era a maior cidade do mundo naquela época, um centro cosmopolita que recebia comerciantes, diplomatas e artistas de diversas partes da Ásia, do Oriente Médio e até do Império Bizantino. As rotas comerciais terrestres e marítimas se expandiram ainda mais, consolidando a China como peça central da Rota da Seda e permitindo um intercâmbio sem precedentes de mercadorias, culturas e ideias. Culturalmente, os Tang foram um apogeu. A literatura floresceu como nunca antes. Poetas como Li Bai e Du Fu criaram obras-primas que ainda são consideradas tesouros literários. As artes plásticas e a pintura ganharam técnicas mais refinadas, enquanto a música e a dança incorporaram influências estrangeiras, enriquecendo a diversidade cultural. A caligrafia chinesa atingiu um patamar de perfeição estética e filosófica. Também houve grandes avanços científicos e tecnológicos, incluindo a melhoria da impressão por blocos de madeira, avanços em medicina, astronomia e cartografia. Outro elemento marcante da dinastia Tang foi o florescimento do budismo na China. Embora essa religião já estivesse presente desde a dinastia Han, foi sob os Tang que o budismo se espalhou de forma profunda por todas as classes sociais, influenciando a arte, a arquitetura e o pensamento filosófico.
Grandes templos e mosteiros foram construídos, e a tradução de sutras indianos para o chinês permitiu que a filosofia budista se integrasse à cultura local. A famosa jornada do monge Xuanzang à Índia, que inspirou a obra Jornada ao Oeste, é um exemplo desse contato intenso. Politicamente, a dinastia Tang criou um sistema de governo muito bem estruturado, baseado em um código legal avançado e em exames meritocráticos que selecionavam oficiais competentes para a burocracia imperial. Essa meritocracia fez com que o governo Tang fosse admirado por sua eficiência e estabilidade. Ao mesmo tempo, a dinastia manteve um exército forte que conseguiu repelir ameaças externas e consolidar fronteiras amplas, transformando a China em uma superpotência militar e diplomática. Entretanto, a grandeza dos Tang não durou para sempre. A partir do século IX, revoltas internas, corrupção e invasões estrangeiras enfraqueceram o império, levando à sua queda em 907. Mas o legado deixado pelos Sui e Tang foi profundo. Eles reunificaram a China após séculos de divisão, criaram um ambiente próspero de trocas culturais e comerciais e transformaram o país em um centro de inovação e arte. A ideia de uma China rica, aberta ao mundo e culturalmente vibrante, deve muito ao esplendor desse período. Com a queda da dinastia Tang em 907 d.C., a China mergulhou novamente em um período de fragmentação conhecido como as 5 dinastias e 10 reinos. Esse tempo turbulento, marcado por disputas entre clãs militares e senhores regionais, só teve fim em 960 d.C., quando o general Zhao Guanyin fundou a dinastia Song. Esta dinastia, que governou até 1279 d.C., trouxe um novo tipo de estabilidade e iniciou uma fase diferente na história chinesa. Em vez de priorizar apenas a força militar, os Song focaram em cultura, economia e tecnologia, construindo um legado que seria lembrado como uma das épocas mais criativas e inovadoras de toda a civilização chinesa. A dinastia Song é frequentemente dividida em 2 fases. A Song do Norte, 960 e 1127, com capital em Kaifeng, e a Song do Sul, de 1127 a 1279, com capital em Hangzhou. Essa divisão ocorreu devido à invasão dos povos Jurchen, que tomaram a parte norte do império e obrigaram os chineses a recuar para o sul. Apesar dessa perda territorial, a Song do Sul se tornou um centro econômico e cultural extremamente dinâmico, com uma economia marítima que abriu novas rotas comerciais, ligando a China ao Sudeste Asiático, à Índia e ao Oriente Médio. A grande característica desse período foi a explosão de avanços tecnológicos e científicos. Sob o Song, a pólvora deixou de ser apenas uma curiosidade alquímica e passou a ser usada em aplicações militares, dando origem a armas como lanças de fogo e explosivos rudimentares, alterando para sempre a natureza da guerra. Outra invenção revolucionária foi a bússola magnética, que permitiu a navegação precisa e expandiu o alcance do comércio marítimo. No campo das ciências, houve avanços notáveis em engenharia hidráulica, astronomia, matemática e medicina, tornando o período Song um dos mais inventivos da história. Além disso, a arte de imprimir livros com tipos móveis em madeira foi aperfeiçoada, tornando o acesso ao conhecimento muito mais rápido e amplo. Esse avanço permitiu que o saber se espalhasse entre os estudiosos e fortaleceu a tradição acadêmica e os concursos públicos baseados no confucionismo, que eram a porta de entrada para cargos no governo. Pela primeira vez, a China viu um crescimento significativo na educação e na circulação de ideias, com bibliotecas mais ricas e a valorização do estudo como um caminho de ascensão social. Culturalmente, a dinastia Song trouxe uma sofisticação sem precedentes. A pintura de paisagens alcançou um refinamento estético que até hoje é admirado. A poesia também floresceu, e a filosofia confucionista passou por um renascimento com o surgimento do chamado neoconfucionismo, que reinterpretava os textos clássicos para responder às necessidades da época. A cerâmica Song, com sua elegância minimalista, tornou-se um padrão artístico de perfeição
desejada até pelos povos estrangeiros que negociavam com a China. No campo econômico, os Song foram os primeiros no mundo a usar notas de papel como forma de moeda, criando um sistema bancário mais avançado. O comércio interno e externo cresceu em uma escala inédita, sustentado por estradas, canais e uma marinha mercante poderosa. As cidades floresceram como centros de troca e cultura, e o estilo de vida urbano tornou-se mais desenvolvido do que em qualquer outra parte do mundo medieval. No entanto, essa prosperidade não foi capaz de proteger a dinastia de ameaças externas. A pressão constante dos povos nômades do norte, primeiro dos Jurchen e mais tarde dos mongóis, enfraqueceu militarmente os Song. A falta de uma força militar equivalente ao seu poder econômico acabou sendo fatal. Em 1279, os mongóis, sob Kublai Khan, conquistaram definitivamente a China, pondo fim à dinastia Song e inaugurando a era Yuan. Mesmo assim, o legado Song é imenso. Eles transformaram a China em uma sociedade baseada em conhecimento, tecnologia e comércio, e criaram inovações que mudaram a história mundial. Foi um período em que o intelecto e a criatividade floresceram, preparando o cenário para novas fases do império, mesmo em tempos de ocupação estrangeira. Com o avanço implacável das tribos das estepes lideradas por Gengis Khan, no início do século XIII d.C., a paisagem política da Ásia começou a se transformar de forma radical. A China, então governada pela dinastia Song no sul e por povos Jurchen no norte, tornou-se um dos grandes objetivos da expansão mongol. Os mongóis, conhecidos por sua mobilidade impressionante, por suas táticas de guerra baseadas em velocidade e surpresa, e por uma disciplina feroz, iniciaram uma campanha que se estenderia por décadas, até que todo o território chinês fosse subjugado. A conquista da China pelos mongóis não foi rápida. Foi um processo longo, brutal e marcado por batalhas devastadoras, culminando na criação da dinastia Yuan, fundada por Kublai Khan, neto de Gengis Khan, em 1271. Os primeiros alvos dos mongóis foram os reinos do norte, especialmente o Império dos Jurchen, conhecido como Jin, que foi derrotado após sucessivas campanhas. Em seguida, o avanço se voltou para os Song do Sul, que resistiram por quase meio século antes de finalmente sucumbirem em 1279. O domínio mongol trouxe à China uma nova ordem política. Pela primeira vez, todo o território chinês passou a fazer parte de um império estrangeiro, governado por uma elite nômade que trouxe consigo novas formas de organização militar e administrativa. Kublai Khan, após consolidar seu poder, estabeleceu a capital em Cambalik, a atual Pequim, e deu início à dinastia Yuan. Diferentemente de seus antecessores guerreiros, Kublai mostrou-se um governante mais voltado para a administração. Ele manteve grande parte da estrutura burocrática chinesa, aproveitando a experiência dos estudiosos confucionistas, mas também introduziu práticas administrativas inspiradas no modelo mongol. Essa mistura deu origem a um governo peculiar, no qual estrangeiros ocupavam cargos importantes, e havia mais abertura para a presença de mercadores, diplomatas e missionários vindos de regiões distantes, algo pouco comum na tradição chinesa anterior. Sob os Yuan, a China se tornou um ponto central do maior império contíguo da história. Esse período testemunhou um intenso intercâmbio cultural e comercial, facilitado pela famosa Pax Mongólica, que garantiu segurança nas rotas da Rota da Seda. Mercadores vindos da Pérsia, do Oriente Médio e até da Europa chegaram à China, trazendo produtos e ideias. Foi nesse contexto que o veneziano Marco Polo chegou à corte de Kublai Khan, deixando relatos detalhados sobre a riqueza e a organização da China daquele tempo, que fascinariam o Ocidente por séculos. Apesar da aparente prosperidade, a dinastia Yuan enfrentou desafios profundos. A elite mongol mantinha privilégios e segregava a população chinesa, gerando tensões sociais. Além disso, as grandes diferenças culturais entre os governantes e o povo administrado criaram uma barreira difícil de superar. Revoltas camponesas começaram a se multiplicar, alimentadas pelo descontentamento com os altos impostos, a corrupção administrativa e as crises naturais, como enchentes e fome. Culturalmente,
Os Yuan foram um período de forte influência estrangeira, mas também de florescimento artístico em algumas áreas, como a pintura e o teatro. A ópera chinesa, por exemplo, ganhou novas formas nesse período. Do ponto de vista tecnológico, os avanços do Song foram mantidos, e houve um estímulo para as trocas científicas entre a China e as outras partes do vasto Império Mongol. O declínio dos Yuan começou no século XIV d.C., quando as revoltas se intensificaram, especialmente o movimento da Turbante Vermelho, que combinava insatisfação social com motivações religiosas. Em 1368, esses levantes derrubaram o domínio mongol, levando à ascensão de uma nova dinastia totalmente chinesa, a dinastia Ming. Ainda assim, a era Yuan deixou marcas importantes, como o fortalecimento do contato da China com o mundo exterior e a integração do país em redes comerciais e culturais globais, como nunca antes havia acontecido. Com a queda da dinastia Yuan em 1368 d.C., a China finalmente se libertou do domínio estrangeiro dos mongóis e viu nascer um dos períodos mais marcantes de sua história, a dinastia Ming, que durou até 1644. A vitória veio por meio do movimento conhecido como Turbantes Vermelhos, que uniu camponeses e líderes locais contra a opressão e a instabilidade trazida pelo governo Yuan. Zhou Yuanzhang, um ex-camponês que ascendeu como líder militar brilhante, tornou-se o primeiro imperador Ming, assumindo o nome de Hongwu. Sua ascensão simbolizou um retorno do poder ao povo chinês e o início de uma era de reconstrução, fortalecimento interno e orgulho nacional. O início da dinastia Ming foi marcado por um esforço sistemático para restaurar a ordem e reerguer a economia devastada pelas guerras e pela corrupção. Hongwu implementou reformas profundas, reduziu os impostos para aliviar o sofrimento camponês, fortaleceu a agricultura e reorganizou o sistema de terras, além de criar um código legal claro e detalhado que visava consolidar a disciplina social e política. Essa ênfase no fortalecimento interno trouxe um período de estabilidade e crescimento demográfico, com o florescimento das aldeias e a recuperação das rotas comerciais internas. No século XV, sob o reinado do imperador Yongle, a dinastia Ming viveu um momento de esplendor e projeção internacional. Yongle transferiu a capital para Pequim e iniciou a construção da monumental Cidade Proibida, um complexo palaciano grandioso, planejado para ser o centro do poder imperial e um símbolo da autoridade absoluta do imperador. Essa obra, que ainda hoje é um dos maiores patrimônios culturais da humanidade, representa a sofisticação arquitetônica e a visão centralizadora desse período. Foi também sob Yongle que se deu uma das iniciativas mais ousadas da história naval chinesa, as viagens de Zheng He. Zheng He, um almirante e explorador de origem muçulmana, comandou uma série de expedições marítimas conhecidas como as 7 Grandes Viagens, que levaram frotas colossais da China a destinos no Sudeste Asiático, na Índia, na Arábia e até na costa leste da África. Essas viagens, que ocorreram entre 1405 e 1433, tinham como objetivo fortalecer as rotas comerciais, estabelecer contatos diplomáticos e exibir o poder e a riqueza do Império Chinês. As frotas de Zheng He eram imensas, compostas por centenas de navios, incluindo embarcações gigantescas chamadas de navios do tesouro, que impressionavam todas as nações visitadas. Essas expedições foram uma demonstração sem precedentes da capacidade naval e logística da China na época. Contudo, após essas viagens, a política Ming mudou. A partir da metade do século XV, a China optou por uma postura mais isolacionista, reduzindo o comércio marítimo internacional e concentrando seus esforços no fortalecimento interno. Isso incluiu a reconstrução e ampliação da Grande Muralha como defesa contra ameaças vindas do norte, especialmente os mongóis remanescentes. Embora essa muralha já existisse em períodos anteriores, as obras feitas sob os Ming deram à Grande Muralha a forma monumental pela qual é mais conhecida atualmente. Durante a era Ming, a cultura floresceu intensamente. A porcelana chinesa alcançou seu auge, tornando-se um produto extremamente valorizado no mundo inteiro.
A literatura se consolidou com a produção de romances clássicos, e as artes visuais e a filosofia prosperaram. A impressão em larga escala permitiu uma disseminação mais ampla do conhecimento, e a educação confucionista continuou a moldar a elite burocrática. Apesar de todos os seus avanços, a dinastia Ming enfrentou dificuldades crescentes no fim do seu governo. Problemas internos como corrupção, revoltas camponesas, crises econômicas e pressões externas, vindas dos manchus do Nordeste, enfraqueceram gradualmente o império. Em 1644, a capital Pequim foi tomada pelos manchus, marcando o fim da dinastia Ming e o início de uma nova dinastia estrangeira, a dinastia Qing. Mesmo assim, o legado Ming permaneceu como um dos mais importantes da história chinesa. Foi um período de autoconfiança nacional, de grandiosidade arquitetônica, de expansão cultural e de feitos navais que colocaram a China no centro do mundo conhecido. A Cidade Proibida e as viagens de Zheng He são símbolos eternos dessa era que buscou, acima de tudo, mostrar a força e a vitalidade do império. Quando a dinastia Ming entrou em colapso em 1644 d.C., após anos de crises internas, corrupção e revoltas populares, o poder passou para os manchus, um povo vindo do nordeste da China. Esses conquistadores fundaram a dinastia Qing, que seria a última dinastia imperial chinesa, governando até 1912. Diferente de outros períodos de dominação estrangeira, os manchus souberam consolidar sua autoridade e, por quase 2 séculos, trouxeram estabilidade, expansão territorial e um novo período de esplendor para a China. Foi um tempo em que o império atingiu uma das maiores extensões de sua história, ao mesmo tempo em que começou a enfrentar gradualmente os desafios do mundo moderno. Nos primeiros reinados, especialmente sob os imperadores Kangxi, de 1661 a 1722, e Qianlong, de 1735 a 1796, a China viveu uma fase de prosperidade sem precedentes. Kangxi, um dos governantes mais cultos da história chinesa, fortaleceu a administração, promoveu estudos científicos e apoiou obras de infraestrutura. Durante seu governo e o de Qianlong, o território da China se expandiu enormemente, incorporando regiões como Tibete, Xinjiang, Mongólia Interior e Taiwan, criando fronteiras que se aproximam do que conhecemos hoje. Esses imperadores promoveram também um florescimento cultural, patrocinando artistas, poetas e estudiosos, reunindo vastas enciclopédias de conhecimento e consolidando tradições que se tornaram símbolo da cultura chinesa. Culturalmente, os Qing abraçaram as tradições confucionistas e, ao mesmo tempo, preservaram sua identidade manchu, criando um sistema que integrava as elites chinesas através dos exames imperiais, mas reservava posições de poder para seus próprios clãs. A arte e a literatura viveram um período muito rico, e a arquitetura Qing refinou o estilo grandioso da Cidade Proibida. A economia agrária prosperou nos séculos 17 e 18, sustentada pelo cultivo intensivo e pelo crescimento da população, que chegou a números impressionantes. No entanto, a partir do século XIX, a dinastia Qing começou a enfrentar um declínio dramático. O mundo externo, especialmente as potências europeias, começou a pressionar a China em busca de comércio e influência política. Essa pressão explodiu nas chamadas Guerras do Ópio, quando a Inglaterra, explorando o vício do ópio na população chinesa, impôs tratados desiguais após vitórias militares devastadoras. Essas derrotas humilharam a China e abriram portos e concessões comerciais forçadas, marcando o início de um período conhecido como o Século das Humilhações. Além das agressões externas, rebeliões internas de proporções gigantescas abalaram o trono. A mais famosa delas, a Rebelião Taiping, de 1850 a 1864, liderada por um homem que dizia ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, criou um movimento que tomou grandes regiões do sul, provocando uma das guerras civis mais sangrentas da história, com milhões de mortos. Outra revolta marcante foi a Rebelião dos Boxers, no fim do século XIX, que tentou expulsar estrangeiros e missionários, mas acabou sendo esmagada por uma coalizão internacional. Essas rebeliões, somadas às derrotas militares,
revelaram a fragilidade de um império que já não conseguia se modernizar na mesma velocidade que o Ocidente. Enquanto isso, tentativas de reformas modernizadoras surgiram tarde demais. A corte imperial estava dividida entre os que defendiam mudanças e os conservadores que temiam perder poder. A imperatriz Cixi, figura dominante nos últimos anos da dinastia, é frequentemente associada a decisões que retardaram a modernização do país, contribuindo para a decadência do império. No início do século XX, o acúmulo de crises internas e externas tornou inevitável o fim do regime imperial. Em 1911, a Revolução Xinhai derrubou o último imperador, Puyi, e proclamou a República da China em 1912, encerrando mais de 2000 anos de governo dinástico. Assim, a dinastia Qing chegou ao fim, deixando como legado tantos anos de esplendor e expansão quanto as marcas profundas das humilhações sofridas. A dinastia Qing representa um dos períodos mais complexos da história chinesa. Ela foi capaz de erguer a China a um patamar de poder territorial e cultural sem precedentes, mas também testemunhou sua lenta decadência diante das forças de um mundo que se modernizava rapidamente. Foi a última dinastia, e seu fim abriu as portas para um novo capítulo turbulento na história do país. Após a era de esplendor inicial da dinastia Qing, a China entrou em um dos períodos mais sombrios de toda a sua história, conhecido como o Século das Humilhações. Esse termo se refere ao intervalo entre meados do século XIX e a primeira metade do século XX, quando o Império, enfraquecido, passou a sofrer uma série de derrotas militares, imposições estrangeiras e convulsões internas que deixaram marcas profundas na nação. As raízes desse colapso estavam na dificuldade em se modernizar na mesma velocidade do Ocidente e no impacto devastador do contato forçado com as potências industriais europeias. O ponto de ruptura veio com a Primeira Guerra do Ópio, de 1839 a 1842. Durante décadas, comerciantes britânicos vinham introduzindo clandestinamente o ópio na China, provocando uma crise social e de saúde pública. Quando as autoridades chinesas tentaram reprimir esse comércio destrutivo, a Inglaterra respondeu com força militar. A derrota chinesa foi rápida e humilhante, levando ao Tratado de Nanquim, que obrigou a China a abrir portos ao comércio estrangeiro, ceder Hong Kong aos britânicos e pagar enormes indenizações. Essa guerra foi um divisor de águas, pois mostrou a fragilidade militar chinesa diante do avanço tecnológico europeu. Poucos anos depois, uma Segunda Guerra do Ópio, de 1856 a 1860, ampliou essas humilhações, com novos tratados desiguais que abriram ainda mais o território ao domínio estrangeiro. Não apenas a Inglaterra, mas também a França, os Estados Unidos e a Rússia se aproveitaram dessas derrotas para exigir privilégios comerciais, extraterritoriais e religiosos, transformando regiões da China em esferas de influência estrangeira. O poder central Qing se enfraquecia e a autoridade imperial se mostrava incapaz de proteger o país. Enquanto isso, internamente, a China era consumida por revoltas de uma escala nunca antes vista. A mais destrutiva foi a Rebelião Taiping, de 1850 a 1864, um conflito quase apocalíptico liderado por Hong Xiuquan, que pregava uma espécie de religião própria e a criação de um novo Estado igualitário. Esse movimento conquistou vastas áreas do sul, incluindo cidades importantes, e levou o império a uma guerra civil sangrenta, resultando em dezenas de milhões de mortes. O caos enfraqueceu ainda mais a dinastia e destruiu grande parte da economia rural. Outras rebeliões também assolaram o país, como a revolta dos Nian e a revolta dos Dungan, enquanto os conflitos com povos muçulmanos em regiões distantes também consumiam recursos. Mesmo quando as forças Qing conseguiram esmagar essas rebeliões, o custo em vidas e destruição foi imenso, e o império saía cada vez mais vulnerável. No fim do século XIX, uma tentativa desesperada de expulsar os estrangeiros deu origem à Rebelião dos Boxers, de 1899 a 1901. Esse movimento, formado por sociedades secretas, atacou missionários e comunidades estrangeiras. A reação das potências ocidentais foi implacável.
Uma aliança internacional invadiu Pequim, derrotou facilmente as forças Qing e impôs ainda mais exigências e indenizações. Esse episódio mostrou de forma definitiva que a China havia perdido a capacidade de se defender. O século das humilhações não foi apenas um período de derrotas externas. Foi também um tempo de profundas crises internas. A economia rural entrou em colapso, a população passou fome, e o governo imperial, corroído por corrupção e ineficiência, tornou-se incapaz de implementar reformas profundas. Houve tentativas tímidas de modernização, conhecidas como o Movimento de Autofortalecimento e a Reforma dos 100 Dias, mas elas foram insuficientes diante da magnitude do desafio. Esse longo período de sofrimento criou uma ferida aberta no orgulho chinês. Pela primeira vez em sua história milenar, a China, que por séculos havia se considerado o centro do mundo civilizado, encontrava-se submetida à dominação e exploração estrangeira. A humilhação nacional e o desespero das massas foram os catalisadores de um novo sentimento, o de que mudanças radicais seriam necessárias para salvar o país. Essa convicção preparou o terreno para o fim definitivo do Império e para a entrada da China em uma era de revoluções. Depois de quase um século de derrotas, pressões externas e crises internas que minaram a autoridade da dinastia Qing, a China chegou ao início do século XX exausta e em colapso. O século das humilhações havia destruído a confiança no governo imperial e criado um cenário explosivo em que intelectuais, militares, camponeses e comerciantes clamavam por mudanças radicais. Nesse ambiente de desespero e desejo de renovação, surgiu a Revolução Xinhai, um movimento que derrubaria mais de 2000 anos de tradição dinástica e abriria as portas para uma nova fase turbulenta da história chinesa, a Era Republicana. As causas dessa revolução estavam enraizadas no fracasso do governo Qing em proteger o país da interferência estrangeira e em sua incapacidade de modernizar suas instituições. Embora houvesse tentativas tardias de reformas, como a abolição do sistema de exames imperiais e a criação de novas escolas militares, essas mudanças foram superficiais e vieram tarde demais. As classes educadas começaram a se inspirar em ideias modernas vindas do Japão e do Ocidente, incluindo nacionalismo, república e democracia. A figura de Sun Yat-sen, um médico com educação ocidental e ideais reformistas, emergiu como líder desse movimento, defendendo um programa conhecido como os 3 princípios do povo: nacionalismo, democracia e bem-estar social. A faísca definitiva aconteceu em 10 de outubro de 1911, na cidade de Wuchang, quando uma revolta militar contra o governo Qing desencadeou uma onda de insurreições por todo o território. Em poucas semanas, províncias inteiras declararam sua independência do governo central. O poder imperial, enfraquecido, não teve capacidade de reagir. Em fevereiro de 1912, a corte Qing, pressionada de todas as formas, anunciou a abdicação do último imperador, Puyi, uma criança que havia subido ao trono em meio à decadência. Esse ato encerrou uma tradição milenar de monarquias hereditárias que havia começado ainda nos tempos das primeiras dinastias lendárias. O estabelecimento da República da China foi proclamado logo após a abdicação, com Sun Yat-sen assumindo como presidente provisório. No entanto, a nova república nasceu em um contexto extremamente instável. Embora o fim das dinastias representasse a queda de um sistema arcaico, ele não trouxe imediatamente unidade nem prosperidade. Rapidamente, o país mergulhou em uma luta pelo poder entre diferentes facções, incluindo senhores da guerra, militares, nacionalistas e comunistas, enquanto o sonho de uma república moderna enfrentava a realidade brutal de um país devastado. Mesmo assim, a Revolução Xinhai representa um marco fundamental na história chinesa. Pela primeira vez, o povo rompeu com o ciclo dinástico que havia definido a política da China por mais de 2000 anos. A derrubada dos Qing simbolizou a rejeição de um sistema que já não conseguia lidar com os desafios da modernidade e abriu espaço para novas ideias e formas de governo. Ao mesmo tempo, trouxe a difícil tarefa de reconstruir uma nação fragmentada, agora exposta às ameaças externas
e aos conflitos internos que moldariam todo o século XX. O fim do império não significou o fim das dificuldades. Pelo contrário, o que viria depois seria um período de lutas constantes para definir o que seria a China moderna. No entanto, a Revolução Xinhai permanece como o ponto de virada que separa a antiga China imperial de um novo mundo, com novas ambições, novas dores e novos sonhos. Com a abdicação do imperador Puyi em 1912 e a proclamação da República da China, um capítulo inteiramente novo começou na história do país. No entanto, a transição de um império milenar para uma república moderna não trouxe estabilidade nem progresso imediato. Pelo contrário, mergulhou a China em um longo período de turbulências marcado por disputas de poder, fragmentação regional e conflitos internos que tornaram extremamente difícil consolidar um governo nacional forte. Embora o ideal republicano representasse esperança para milhões, a realidade foi um cenário caótico em que diferentes forças tentaram moldar o futuro da nação. O primeiro desafio enfrentado pela nova república foi a falta de unidade. Após a Revolução, Sun Yat-sen, considerado o pai fundador do novo regime, ocupou a presidência provisória, mas rapidamente cedeu o cargo para Yuan Shikai, um poderoso general que prometera unificar o país. Yuan, porém, traiu os ideais republicanos e tentou restaurar a monarquia com ele próprio como imperador, movimento que fracassou e mergulhou a nação em maior instabilidade. Após sua morte em 1916, o país se fragmentou completamente em regiões dominadas por chefes militares independentes, conhecidos como senhores da guerra, cada um controlando seu território com seus exércitos privados. Essa fase, chamada de Era dos Senhores da Guerra, transformou a China em um mosaico de estados rivais sem coordenação nacional. No meio dessa desordem, duas forças políticas principais emergiram na década de 1920. De um lado, o Partido Nacionalista Kuomintang KMT, liderado por Sun Yat-sen e depois de sua morte, por Chiang Kai-shek, defendia um governo centralizado, inspirado em modelos ocidentais e japoneses. Do outro lado, influenciados pela Revolução Russa de 1917, surgia o Partido Comunista Chinês, fundado em 1921, propondo uma transformação radical da sociedade. Inicialmente, os nacionalistas e comunistas até tentaram cooperar para reunificar a China e derrotar os senhores da guerra, mas essa aliança durou pouco. Após conquistar vastos territórios e transferir a capital para Nanjing, Chiang Kai-shek rompeu com os comunistas em 1927 e deu início a uma guerra civil sangrenta que dividiria a China por décadas. Enquanto a luta interna se intensificava, uma ameaça externa crescia cada vez mais próxima. O Japão, em busca de expansão territorial e recursos naturais, iniciou um processo de agressão contra a China que culminou com a invasão da Manchúria em 1931 e a criação de um estado fantoche chamado Manchukuo. Em 1937, essa agressão escalou para uma guerra em grande escala, conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O conflito trouxe destruição em níveis catastróficos, com episódios brutais como o massacre de Nanjing, onde centenas de milhares de civis foram mortos. Durante esses anos, os nacionalistas e comunistas formaram uma aliança temporária para resistir ao inimigo comum, mas a cooperação era frágil e cheia de desconfiança. Essa guerra contra o Japão se tornou parte do cenário mais amplo da Segunda Guerra Mundial, e a China foi uma das nações que mais sofreu nesse período. Milhões de civis morreram em batalhas, bombardeios e fomes provocadas pela guerra. A resistência chinesa, embora heróica, devastou a infraestrutura e deixou o país exausto. Quando a guerra terminou em 1945, com a derrota do Japão, a China parecia livre da ocupação estrangeira, mas as feridas internas estavam longe de cicatrizar. Com o fim da guerra, a antiga aliança entre nacionalistas e comunistas desmoronou completamente e a guerra civil voltou com intensidade. Entre 1946 e 1949, a luta pelo controle da China tomou proporções totais. Apesar do apoio estrangeiro aos nacionalistas, a crescente força e disciplina do Exército Popular de Libertação, comandado por Mao Tse-tung,
levou os comunistas à vitória. Em 1949, Chiang Kai-shek e seus seguidores foram derrotados e se refugiaram na ilha de Taiwan, enquanto Mao proclamava a fundação da República Popular da China. O período republicano, de 1912 a 1949, é, portanto, lembrado como um tempo de esperanças frustradas. Foi uma era de tentativas modernizadoras e de abertura para novas ideias, mas também de divisões internas, invasões estrangeiras e um sofrimento imenso para a população. Ainda assim, ele representou um momento crucial na transição entre o antigo império e a nova China que surgiria sob o comunismo. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a China estava destruída pela ocupação japonesa e profundamente exausta. Mas o fim do conflito com um inimigo externo trouxe de volta a luta que estava latente. A disputa interna entre os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek e os comunistas comandados por Mao Tse-tung. A guerra civil, que já havia começado antes da invasão japonesa, voltou com intensidade e em uma escala ainda maior. Esse conflito se tornaria decisivo para moldar o destino do país e dar início a uma nova era política e social que mudaria para sempre a história da China. A Guerra Civil entre 1946 e 1949 foi marcada por batalhas extremamente violentas, fome e destruição. Apesar do apoio militar e econômico que os nacionalistas receberam de potências ocidentais, a força comunista se mostrou mais organizada, disciplinada e próxima da população rural. A estratégia dos comunistas era clara: conquistar os corações dos camponeses, prometendo terra, justiça social e um novo sistema baseado na igualdade. Essa promessa encontrou terreno fértil em um país devastado pela guerra e pela miséria. A mobilização das massas deu aos comunistas uma vantagem insuperável. A partir de 1948, os comunistas começaram a obter vitórias decisivas em várias frentes. Campanhas bem planejadas, como as batalhas de Huaihai e Pinjin, destruíram as forças nacionalistas e permitiram que os exércitos de Mao avançassem rapidamente sobre as principais cidades. Em 1º de outubro de 1949, após a conquista de Pequim, Mao Tse-tung proclamou oficialmente a fundação da República Popular da China na Praça Tiananmen, marcando o nascimento de um novo regime. Chiang Kai-shek e seus aliados nacionalistas se retiraram para a ilha de Taiwan, estabelecendo ali um governo paralelo, enquanto no continente a bandeira vermelha passava a ser o símbolo da vitória comunista. A vitória comunista significou muito mais do que apenas a mudança de um governo. Representou uma transformação radical na estrutura política, econômica e social do país. A ideologia marxista-leninista, adaptada por Mao às condições chinesas, prometia acabar com o feudalismo, abolir a exploração dos ricos e levar a China a se tornar uma nação moderna, independente e forte. Nos primeiros anos do regime, uma série de reformas profundas foi implementada. A mais impactante foi a reforma agrária, que redistribuiu milhões de hectares de terras, antes nas mãos de grandes proprietários, para camponeses pobres. Essa medida mudou radicalmente a estrutura do campo chinês. No campo internacional, a China comunista rapidamente se alinhou à União Soviética, buscando apoio técnico, econômico e militar para acelerar sua industrialização. Essa aliança trouxe modelos de planejamento centralizado e ajudou o país a dar os primeiros passos em direção a uma economia mais estruturada. Ao mesmo tempo, Mao consolidou um Estado altamente centralizado, com um partido comunista forte, controlando todos os aspectos da vida política e social. No entanto, a vitória de 1949 também marcou o início de novos desafios. O país estava arruinado após décadas de guerras internas e invasões estrangeiras. A infraestrutura era precária e a população enfrentava pobreza extrema. A liderança comunista tinha diante de si a tarefa gigantesca de reconstruir um país de dimensões continentais enquanto buscava redefinir sua identidade e se libertar da sombra do século das humilhações. Ainda assim, a fundação da República Popular da China em 1949 é considerada um divisor de águas na história do país. Pela primeira vez em séculos,
A China conseguiu expulsar as forças estrangeiras e estabelecer um governo que se declarava verdadeiramente independente, soberano e decidido a romper com o passado imperial e colonial. Esse marco histórico encerrou uma longa era de fragmentação e abriu um novo capítulo, agora sob um regime que prometia construir uma nação forte, igualitária e socialista. Após a fundação da República Popular da China, em 1949, o país iniciou uma transformação profunda sob a liderança de Mao Tse-tung. Mao acreditava que a China, para se tornar forte e independente, precisava romper de maneira definitiva com o modelo feudal, agrícola e atrasado herdado de séculos de impérios. Assim, os primeiros anos do novo regime foram marcados por reformas radicais em todas as áreas da sociedade. O Estado nacionalizou bancos e indústrias, extinguiu privilégios da antiga elite, aboliu a propriedade privada de grandes terras e redistribuiu-as para camponeses pobres. Essas medidas buscaram criar uma nova base social, na qual o Partido Comunista controlava todos os recursos e orientava a economia. Na década de 1950, com apoio técnico da União Soviética, a China iniciou planos ambiciosos de industrialização. As cidades se encheram de fábricas e siderúrgicas, e milhões de camponeses foram organizados em comunas agrícolas. O objetivo era transformar rapidamente um país agrícola em uma potência industrial moderna. Esse esforço culminou em 1958 com uma política chamada Grande Salto Adiante, talvez a mais ousada e controversa das iniciativas de Mao. A ideia era acelerar em poucos anos a produção agrícola e industrial, mobilizando todo o país para alcançar o nível das nações mais avançadas. Para isso, pequenas fornalhas foram instaladas em aldeias para fundir aço, e milhões de camponeses foram deslocados para grandes obras coletivas. Entretanto, o grande salto adiante foi um desastre. A política, baseada mais no entusiasmo político do que em métodos científicos, desorganizou a produção agrícola e provocou uma das piores fomes da história da humanidade. Estima-se que dezenas de milhões de pessoas tenham morrido de inanição entre 1959 e 1961. Essa tragédia abalou a credibilidade de Mao, mas também fortaleceu sua convicção de que o caminho da revolução exigia vigilância constante e mobilização ideológica permanente. Nos anos seguintes, Mao se afastou parcialmente da gestão econômica e deixou espaço para medidas mais pragmáticas, lideradas por figuras como Deng Xiaoping e Liu Shaoqi, que promoveram certa recuperação econômica. No entanto, temendo que essas reformas pudessem levar ao surgimento de uma nova elite e trair os princípios da revolução, Mao voltou ao centro do poder em 1966, lançando um movimento que mudaria drasticamente a vida da China: a Revolução Cultural. A Revolução Cultural teve como objetivo declarado eliminar elementos considerados burgueses, tradicionais ou contra-revolucionários, purificando a sociedade chinesa. Mao convocou a juventude a se mobilizar contra autoridades intelectuais e costumes antigos. Milhões de jovens, conhecidos como guardas vermelhos, percorreram o país atacando professores, destruindo templos, queimas de livros e denunciando qualquer um que fosse acusado de não seguir a linha do partido. Escolas e universidades foram fechadas, a economia foi paralisada e o país mergulhou em um clima de perseguição e caos. Durante esses anos, o culto à personalidade de Mao atingiu níveis extremos. Sua imagem era onipresente, e o livro vermelho, com suas citações, se tornou um símbolo de lealdade absoluta. A Revolução Cultural, que durou oficialmente até 1976, provocou um profundo trauma na sociedade chinesa. Milhões de pessoas foram humilhadas, presas ou mortas, e a destruição cultural desse período foi imensa. Apesar disso, Mao consolidou sua posição até sua morte em setembro de 1976. Com sua morte, a China entrou em um novo momento. O Partido Comunista iniciou um processo de revisão das políticas anteriores e reconheceu os erros cometidos. A era de Mao Tse-tung deixou um legado ambíguo e extremamente marcante. Por um lado, ele é lembrado por unificar a China após séculos de guerra.
restaurar a soberania nacional e transformar o país em um Estado centralizado, com avanços importantes em saúde e educação para milhões de pessoas. Por outro, suas políticas radicais, especialmente o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, custaram dezenas de milhões de vidas e provocaram destruição social e econômica de longo prazo. Com a morte de Mao, um novo caminho seria traçado para o futuro da China, um caminho que mudaria completamente a face do país ao longo das décadas seguintes. Após a morte de Mao Tse-tung, em 1976, a China estava profundamente marcada pelas consequências do Grande Salto Adiante e da Revolução Cultural. A economia encontrava-se fragilizada, a infraestrutura atrasada e a sociedade dividida, com anos de perseguições e instabilidade ainda muito vivos na memória coletiva. Nesse contexto, uma nova liderança ascendeu no Partido Comunista, Deng Xiaoping. Diferente de Mao, Deng adotou uma postura pragmática, colocando a recuperação econômica e a modernização do país como prioridades absolutas. Assim começou uma era de reformas conhecidas como abertura e reforma, que transformariam a China em poucas décadas e mudariam seu papel no mundo. A partir do final da década de 1970, Deng promoveu mudanças radicais na forma como a economia era conduzida. Ele manteve o regime político socialista, mas introduziu mecanismos de mercado em um sistema chamado oficialmente de socialismo com características chinesas. As comunas agrícolas foram dissolvidas e os camponeses voltaram a ter autonomia sobre suas terras, podendo vender o excedente da produção. Esse simples ajuste aumentou rapidamente a produtividade e aliviou a fome no campo. Ao mesmo tempo, o governo começou a abrir setores da economia para empresas privadas e capital estrangeiro, algo impensável nos anos de Mao. Uma das estratégias mais importantes de Deng foi a criação das zonas econômicas especiais, regiões como Shenzhen e Xiamen, onde empresas estrangeiras tinham benefícios fiscais e liberdade para investir. Essas zonas se tornaram polos industriais e tecnológicos que cresceram em velocidade impressionante, transformando pequenas cidades em metrópoles modernas. Essa abertura fez com que a China começasse a atrair capitais, tecnologia e conhecimento de fora, acelerando um processo de industrialização que o país sozinho jamais teria conseguido em tão pouco tempo. Nos anos 1980 e 1990, essas reformas mudaram o rosto da economia chinesa. Milhões de pessoas migraram do campo para as cidades e um enorme contingente de mão de obra barata impulsionou as exportações chinesas para todos os continentes. O país passou a ser chamado de a fábrica do mundo, produzindo em escala gigantesca tudo, de roupas e eletrônicos a máquinas e equipamentos. Essa transformação não foi apenas econômica. Ela alterou profundamente a sociedade chinesa, criando uma nova classe média urbana e mudando padrões de vida que permaneciam praticamente os mesmos havia séculos. Apesar do sucesso econômico, esse período também trouxe desafios e tensões. A abertura gerou desigualdades entre as regiões litorâneas mais industrializadas e o interior rural. Além disso, a liberalização econômica não foi acompanhada por uma abertura política. Essa contradição culminou em manifestações populares por mais liberdade e contra a corrupção, sendo o episódio mais marcante o protesto na Praça da Paz Celestial em 1989, que terminou em repressão violenta e deixou marcas profundas na imagem do governo. Mesmo com essas tensões, Deng manteve o rumo das reformas. Sob sua liderança e a de seus sucessores, a China conseguiu em poucas décadas sair de uma situação de pobreza generalizada para se tornar a segunda maior economia do mundo. Além disso, a política de modernização também incluiu avanços em ciência, tecnologia e defesa, preparando a China para um novo papel na geopolítica global. A era de Deng Xiaoping representa uma virada histórica. Pela primeira vez desde o início do século das humilhações, a China voltou a ser uma potência com voz ativa no cenário internacional. Sua estratégia pragmática, manter o controle político firme enquanto abria espaço para a iniciativa econômica, permitiu ao país trilhar um caminho único, que não seguiu o modelo soviético
nem o puramente capitalista do Ocidente. Esse período abriu as portas para a China que conhecemos hoje. Moderna, urbanizada, com uma economia integrada ao mundo, mas ainda marcada por desafios sociais e políticos. O legado de Deng foi ter plantado as bases para que o país deixasse para trás a imagem de uma nação atrasada e passasse a ser vista como uma força emergente de alcance global. A entrada da China no século XXI marcou a consolidação de um processo iniciado nas reformas de Deng Xiaoping, a transformação do país em uma potência global, com impacto em todos os aspectos: econômico, político, científico e cultural. Depois de mais de um século de humilhações, guerras e instabilidade, a China passou a ser, no novo milênio, um dos motores do crescimento mundial. Sua ascensão trouxe mudanças tão profundas que não apenas remodelaram sua própria sociedade, mas também alteraram o equilíbrio geopolítico internacional. O crescimento econômico, iniciado nos anos 1980, atingiu níveis sem precedentes nas primeiras 2 décadas do século XXI. As cidades chinesas se tornaram megacidades repletas de arranha-céus, centros financeiros e tecnológicos. Milhões de pessoas saíram da pobreza, tornando-se parte de uma nova classe média urbana. A China tornou-se líder mundial em manufatura e exportação, produzindo desde bens simples até produtos de alta tecnologia. Sua entrada na Organização Mundial do Comércio, em 2001, acelerou esse processo, permitindo acesso a novos mercados e fortalecendo sua integração econômica global. A inovação tecnológica se tornou um dos principais símbolos dessa nova fase. O país investiu massivamente em pesquisa, educação e infraestrutura digital. Hoje, a China é referência em tecnologias como inteligência artificial, redes 5G, energia renovável e exploração espacial. Empresas chinesas ganharam protagonismo global, como Huawei, Alibaba, Tencent e BYD, competindo em áreas antes dominadas por potências ocidentais. Ao mesmo tempo, o país se lançou em programas espaciais ambiciosos, colocando sondas na Lua e em Marte, e construindo sua própria estação espacial, sinalizando seu desejo de liderança científica. Mas essa ascensão não é apenas econômica e tecnológica. Politicamente, a China passou a exercer um papel central na diplomacia internacional, com iniciativas como a nova Rota da Seda, Belt and Road Initiative. Lançou uma rede de investimentos e infraestrutura que se espalha pela Ásia, África e América Latina, ampliando sua influência global. A modernização das Forças Armadas também trouxe um reposicionamento estratégico no cenário internacional. A partir da liderança de Xi Jinping, a política externa chinesa tornou-se mais assertiva, defendendo interesses nacionais de forma cada vez mais direta. Por outro lado, esse crescimento acelerado trouxe desafios internos significativos. A desigualdade social ainda é um problema, principalmente entre o interior rural e as áreas urbanas mais desenvolvidas. A urbanização rápida e a industrialização em larga escala também geraram problemas ambientais graves, como poluição do ar, contaminação de rios e desertificação em algumas regiões. Em resposta, o governo começou a adotar políticas voltadas para a energia limpa e reflorestamento. Mas a questão ambiental ainda é um dos grandes obstáculos do país. Outro desafio é a tensão política interna. O Partido Comunista mantém o controle absoluto do poder, e a ausência de abertura política continua sendo alvo de críticas internas e externas. Questões ligadas aos direitos humanos, à liberdade de expressão e às tensões em regiões como Xinjiang, Hong Kong e Tibete permanecem como pontos de conflito e de pressão internacional. Apesar disso, a China do século XXI é inegavelmente uma potência global. Em apenas algumas décadas, conseguiu sair de uma situação de fragilidade para se tornar um dos centros mais dinâmicos de desenvolvimento, inovação e influência cultural e política do planeta. Esse crescimento trouxe consigo uma redefinição do papel do país no mundo, de nação que por séculos esteve isolada ou submetida à interferência estrangeira, para um protagonista ativo e estratégico no cenário internacional. Essa nova era representa para a China não apenas a realização de uma longa busca por modernização,
mas também um retorno ao posto de liderança que o país já havia exercido na antiguidade. O século XXI é, assim, tanto um símbolo de recuperação histórica quanto um campo aberto para novos desafios. A cultura chinesa é um dos pilares mais duradouros e fascinantes da civilização humana. Mais do que monumentos ou conquistas militares, ela moldou ao longo de milênios a maneira como gerações inteiras pensaram, sentiram e se relacionaram com o mundo. Essa cultura, formada por um legado de tradição oral, textos clássicos e práticas cotidianas, permanece viva mesmo diante das mudanças políticas e tecnológicas que transformaram o país. Sua profundidade está na forma como filosofia, espiritualidade, arte e ciência se entrelaçam em um sistema único que influenciou não apenas a China, mas também diversas culturas vizinhas. No coração da cultura chinesa estão os sistemas filosóficos que nasceram na antiguidade e que ainda ecoam hoje. O confucionismo moldou a ética, a política e os costumes sociais, com sua ênfase no respeito pelos ancestrais, no valor da família e no equilíbrio entre dever e virtude. O taoísmo trouxe uma visão mais contemplativa, baseada na harmonia com a natureza, na simplicidade e no fluxo do Tao, o caminho universal que rege todas as coisas. Já o budismo, vindo da Índia, encontrou na China um solo fértil para se desenvolver e, ao longo dos séculos, se integrou tão profundamente que deu origem a escolas próprias como o Shan, que no Japão se tornaria o Zen. Essas três correntes se complementaram, criando um mosaico de pensamentos que moldaram a sociedade e a espiritualidade chinesa. Outro aspecto fundamental é a medicina tradicional chinesa, um sistema milenar que busca compreender a saúde como um equilíbrio entre forças opostas e complementares, o Yin e o Yang, e a circulação harmoniosa da energia vital, chamada Qi. Essa visão holística utiliza métodos como a acupuntura, a fitoterapia, a massagem terapêutica, tuína e a dietética para prevenir e tratar doenças. Embora diferentes da medicina ocidental, essas práticas continuam sendo parte integrante da vida de milhões de chineses e têm ganhado espaço no mundo inteiro. As artes marciais chinesas, conhecidas como Wushu ou Kung Fu, também fazem parte desse legado cultural. Originalmente criadas como técnicas de defesa e combate, elas foram profundamente influenciadas por conceitos filosóficos e espirituais, transformando-se em práticas que visam tanto a autodefesa quanto a disciplina mental e o fortalecimento do corpo. Ao longo dos séculos, diferentes estilos se desenvolveram, inspirados nos movimentos da natureza e nos ensinamentos de monges, guerreiros e mestres. Hoje, elas são símbolo da cultura chinesa e um elo entre o passado e o presente. A arte e a literatura chinesas igualmente revelam a riqueza dessa civilização. A caligrafia, considerada uma das formas mais elevadas de expressão artística, une estética e filosofia, transformando caracteres em poesia visual. A pintura tradicional, com suas paisagens serenas e traços delicados, busca capturar não apenas a forma, mas a essência do mundo. A poesia clássica, desde os versos simples da dinastia Tang até obras mais complexas, reflete sentimentos humanos universais e, ao mesmo tempo, uma percepção profunda da natureza e do tempo. E, ao lado disso, a ópera chinesa, com sua música, máscaras e gestos codificados, continua sendo uma das mais sofisticadas manifestações teatrais do planeta. O culto aos ancestrais e as festividades tradicionais também são elementos centrais da vida cultural. Celebrações como o Festival da Primavera, Ano Novo Chinês, o Festival do Barco Dragão e o Festival do Meio-Outono mantêm vivas tradições que misturam mitos, história e a união da família. Esses eventos reforçam a ligação entre gerações e a importância do coletivo sobre o individual. Assim, a cultura chinesa é mais do que um conjunto de costumes. Ela é um alicerce que atravessou milhares de anos, capaz de se renovar sem perder sua essência. Em um país que passou por transformações gigantescas, de reinos feudais a impérios, de invasões a revoluções e, finalmente, a um gigante moderno, essa cultura permanece como um elo que conecta passado, presente
e futuro. A história da China é inseparável de suas contribuições científicas e tecnológicas, que atravessaram milênios e moldaram não apenas o destino do próprio país, mas também tiveram um impacto profundo no desenvolvimento da humanidade. Desde os tempos mais antigos, a busca por entender e dominar os fenômenos naturais levou a invenções e descobertas que se tornaram parte essencial do progresso humano. Algumas dessas criações nasceram de necessidades práticas, outras de curiosidade intelectual, mas todas carregam a marca do engenho chinês. Entre as invenções mais emblemáticas está a bússola, desenvolvida ainda na antiguidade a partir da observação das propriedades magnéticas da pedra magnetita. Inicialmente usada para alinhar construções e cerimônias de acordo com os princípios do Feng Shui, essa ferramenta acabou se tornando indispensável para a navegação marítima. Foi ela que permitiu que exploradores chineses e, mais tarde, povos de outras partes do mundo ampliassem suas fronteiras, transformando o comércio global. Outra inovação extraordinária foi o papel, criado durante a dinastia Han, que revolucionou a forma como o conhecimento era registrado e disseminado. A impressão com blocos de madeira, e mais tarde com tipos móveis, permitiu a reprodução em massa de textos, livros e sutras budistas, democratizando o acesso à informação séculos antes de esse processo começar na Europa. Outra invenção transformadora foi a pólvora, descoberta por alquimistas chineses no século IX d.C., inicialmente como parte de experimentos em busca da imortalidade. Com o tempo, ela passou a ser usada em fogos de artifício e armas, mudando para sempre a história da guerra. A fabricação de porcelana, tão característica do país que seu nome se tornou sinônimo do material, também exemplifica a habilidade técnica chinesa, unindo estética e ciência. Além dessas, a China foi pioneira no uso de técnicas avançadas de agricultura, no desenvolvimento do sismógrafo para detectar terremotos, na criação de sistemas complexos de irrigação e no aperfeiçoamento do tear. Com o passar dos séculos, mesmo durante períodos de instabilidade política, o espírito inventivo nunca desapareceu. Durante a dinastia Song, por exemplo, houve uma verdadeira explosão de inovações. Além da bússola aprimorada e do papel moeda, surgiram avanços em engenharia hidráulica, astronomia e medicina. Esse ambiente criativo influenciou profundamente não apenas a economia interna, mas também outras culturas que tiveram contato com os produtos e conhecimentos chineses. No século XXI, essa tradição milenar encontrou um novo fôlego. A China passou a investir de forma sistemática em ciência e tecnologia, buscando recuperar o protagonismo perdido nos séculos anteriores. Hoje, é um dos países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, com destaque para áreas como inteligência artificial, energia renovável, biotecnologia e computação quântica. Sua corrida espacial tornou-se um símbolo desse renascimento tecnológico. Sondas chinesas pousaram na Lua e em Marte, satélites foram lançados para a exploração científica e uma estação espacial própria foi construída, mostrando ao mundo que a antiga nação agrícola agora está na vanguarda do conhecimento. Essa trajetória mostra que a busca chinesa pelo saber não é um fenômeno recente, mas um fio contínuo que atravessa dinastias e revoluções. Desde a bússola que guiou marinheiros antigos até foguetes que hoje cruzam a órbita terrestre, a China demonstra uma habilidade única de unir tradição e inovação. Cada avanço reflete uma civilização que nunca deixou de olhar para o horizonte, seja ele na Terra ou além dela. O legado da China para a humanidade é imenso e atravessa dimensões que vão muito além de fronteiras geográficas. É um legado construído ao longo de mais de 5.000 anos de história contínua, que deixou marcas profundas na política, na filosofia, na arte, na ciência e na cultura global. Desde os tempos mais remotos, a China desempenhou o papel de um centro civilizatório único, irradiando ideias, tecnologias e valores que foram absorvidos e transformados por outros povos ao longo dos séculos. Um dos aspectos mais notáveis desse legado é a contribuição filosófica e espiritual. Os sistemas de pensamento desenvolvidos na China antiga, como o confucionismo e o taoísmo, moldaram não apenas a própria sociedade chinesa,
mas influenciaram profundamente a vida em países vizinhos, como Japão, Coreia e Vietnã. O budismo, embora originado na Índia, encontrou na China um espaço fértil para florescer e criar vertentes que depois se expandiram por toda a Ásia Oriental. Esses ensinamentos, que enfatizam harmonia, disciplina moral e equilíbrio, continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. Na ciência e na tecnologia, a China foi um dos berços de invenções que mudaram a história global. A bússola, a pólvora, o papel e a impressão, frequentemente chamadas de as 4 grandes invenções da China, abriram caminhos para transformações globais, desde a expansão marítima europeia até a Revolução Científica. A porcelana, a seda e o chá também não são apenas produtos típicos, tornaram-se elementos centrais no comércio internacional, conectando a China a redes comerciais que moldaram a economia global. Na esfera cultural, a arte chinesa deixou uma marca indelével. A caligrafia, a pintura de paisagens, as esculturas em jade e as construções monumentais como a Grande Muralha e a Cidade Proibida são testemunhos do refinamento estético e da engenhosidade dessa civilização. Obras literárias como O Sonho do Pavilhão Vermelho ou Romance dos Três Reinos estão entre os maiores clássicos da literatura mundial, enquanto a poesia das dinastias Tang e Song segue sendo estudada como uma das expressões mais profundas da sensibilidade humana. O modelo de Estado centralizado e burocrático criado na China também influenciou outras sociedades. Desde muito cedo, o Império Chinês desenvolveu mecanismos de administração e seleção de funcionários baseados em mérito e estudo, um sistema que inspirou práticas em várias outras regiões do mundo. Além disso, a noção de mandato do céu, que associava o direito de governar à moralidade do governante, criou um conceito de legitimidade política que ainda encontra ecos em reflexões modernas sobre ética e liderança. No século XXI, o legado chinês continua a se expandir, agora impulsionado pela globalização. A culinária chinesa é apreciada em todos os continentes. As artes marciais são praticadas como filosofia de vida em diferentes culturas, e o cinema, a música e a literatura contemporânea chinesas alcançam audiências globais. Ao mesmo tempo, a tecnologia produzida na China participa ativamente do cotidiano de bilhões de pessoas, mostrando que o país mantém sua vocação para inovar. Esse legado é também uma história de resistência e continuidade. Apesar de invasões, guerras e crises internas, a China conseguiu preservar sua língua, seus costumes e suas tradições, adaptando-se sem perder sua essência. Hoje, ela representa a síntese entre uma civilização milenar e uma potência moderna, consciente de que sua contribuição para o mundo não está apenas no passado, mas também no presente e no futuro. Com essa herança acumulada, a China permanece como um dos grandes centros de criação, reflexão e transformação da humanidade. Sua história mostra que as conquistas materiais e espirituais de um povo podem atravessar milênios e ainda moldar a forma como pensamos, trabalhamos e vivemos.